Senhoras e senhores, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nos termos regimentais. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras deputados, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, essa sessão solene foi convocada pelo presidente dessa casa, deputado estadual Cauê Macris, atendendo a solicitação deste deputado com a finalidade de homenagear os paulistas que mantêm vivos os ideais da Revolução de 9 de julho de 1932. Olá, boa noite a todos. Cumprimento a todos da mesa para ser mais breve. Sexta-feira, 13, tarde. Bom, o que estamos fazendo aqui? Não é? Por que as pessoas serão homenageadas? O que aconteceu de fato? O que tem a ver com a Revolução de 32? Bom, primeiramente eu queria destacar que nós vemos todas as classes aqui representadas. Nós temos policiais, nós temos guardas civis, nós temos pessoas civis, né, empresários, estudantes, mulheres, homens, estrangeiros, né, todas as classes estão aqui representadas. E em 32 foi assim, a guerra contemplou todo mundo, tinha uma pluralidade de pessoas participando, todo mundo por um único ideal. E aqui, hoje, fazemos a mesma coisa, somos herdeiros de tudo isso. E eu sou presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Veterantina 32, como vocês sabem, mas eu sou, antes de tudo, explicador. Eu sou professor de História e me orgulho muito, né? E, olha, o professor de História poderia ser de um espectro político assim, né? Mais, né? Vocês sabem, né? Mais para esse lado, o que não é o meu caso, eu gosto de destacar, né? Porque até nesse curso, né, profissionais dessa área, há também gente que se destacam e vem para o lado onde os princípios coletivos de convivência, as cláusulas morais, defender a família também é tida por nós, né? Então, eu saio da sala de aula, né, onde eu explico história do Brasil, de São Paulo, história geral, e vou para o campo. Né? O que eu estou fazendo aqui hoje é vir para o campo, é uma das frentes de batalha para onde eu vou, para disseminar não só a história, mas todos esses princípios que em 32 as pessoas se bateram, e hoje nós aqui estamos aqui o quê? Queremos segurar as rédeas disso e colocar esse país na linha, de fato, novamente, estamos conseguindo. Haja vista quem está na presidência hoje, isso é uma opinião particular minha, né? Então, não só as pessoas estão contempladas nesse evento, mas também esses nossos direitos, né? Essas nossas preocupações com o civismo, como foi falado aqui, né? O senhor Luiz Fernando destacou que quem nasceu de 2000 para cá não sabe o que é isso, né? Eu sou de 85, mas mesmo assim não peguei muito, eu fui aprender sozinho o que era respeitar a bandeira, porque que uma está na esquerda, outra está na direita, etc, etc. Então, é mais do que agradecer essas pessoas que tenham se destacado por um serviço relevante. Hoje em dia é um dia de que é onde começa a responsabilidade. Aliás, acho que a gente revalida a responsabilidade. Poxa, hoje eu vou sair daqui reverenciando a bandeira, hoje eu vou sair daqui pensando em não xingar o cara no trânsito, em ter mais paciência. Então, vejam só, o negócio é meio motivacional, né? Não é só histórico. Então, eu queria destacar isso porque a história, porque os heróis de 32, show de bola, é bacana, mas falta, às vezes, a gente lembrar disso aí, né? Devemos aí defender os princípios coletivos de convivência, respeitar, defender a família, que é a base de tudo. E eu parabéns a todos por terem vindo aqui. Isso aqui é um exemplo grandioso, né, do que está por vir nos próximos 4 anos aí. Muito obrigado. Dando continuidade aqui, nós vamos assistir a um vídeo sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Por favor.
Em 1932, aconteceu no Brasil a Revolução Constitucionalista. Foi a primeira e a maior revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Acreditando na união e adesão de todos os outros estados da nação, o estado de São Paulo se mobilizou e liderou a tentativa de derrubar Getúlio do poder e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Todo o estado se mobilizou. Homens, mulheres, jovens e idosos. Mais de 300 mil voluntários de todas as classes sociais se apresentaram para combater na Revolução, num movimento cívico jamais visto no Brasil. No início dos combates, quando as tropas já estavam em marcha, Getúlio Vargas, numa grande manobra política, no momento decisivo, conseguiu reverter a situação a seu favor, recebendo grande apoio militar do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, deixando São Paulo sozinho nessa revolta, que contava apenas com um pequeno e parcial apoio do estado do Mato Grosso. O sacrifício foi enorme, material e humano. Foram milhares de feridos. Muitas vidas se perderam de ambos os lados. Os paulistas, cercados e isolados, não poderiam mais sustentar a luta. E pelo bem de todos os brasileiros, resolveram abandonar a revolta e depor as armas. A guerra durou cerca de 90 dias. Entre julho e outubro de 1932. Em 1933 foi organizada uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934 foi promulgada a nova Constituição do Brasil, um dos principais objetivos da Revolução e que, de certa forma, significou para São Paulo uma grande vitória. Neste momento, vamos iniciar as homenagens com a entrega das medalhas. Outorga da medalha. Durante a Revolução de 1932 foi criada a Medalha São Paulo é o Direito e a Força, um emblemático oiro do movimento constitucionalista, sendo que a concepção heráutica da medalha é do escultor paulista Rafael Mattei e do escultor italiano Miguel Langoni. Ela era confeccionada em bronze e prata. Na parte anverso, há, na verdade, o rosto de um soldado constitucionalista usando um capacete de aço e olhando para o lado esquerdo, e também as inscrições pela Constituição São Paulo, 9 de julho de 1932. No reverso, a imagem do padroeiro do Estado de São Paulo e as inscrições: São Paulo é o direito e a força. Esse modelo de medalha, de fato, era um souvenir vendido, na verdade, com o intuito de angariar fundos para a guerra e também, desta forma, muitas pessoas enviavam aos combatentes esta medalha como um tipo de agradecimento, sendo assim, então, uma medalha de condecoração em tempos de guerra. Com o passar dos anos, a medalha São Paulo é o direito e a força tornou-se um raríssimo item de colecionador e, em certa medida, na verdade, o valor dessa medalha se encontrava no ostracismo depois de alguns anos, sendo que reverenciada, então, apenas
por uns poucos colecionadores que detinham a intelectualidade da memória e também os dados, as informações da Revolução de 1932. No ano de 2016, o Conselho Superior da Sociedade Veteranos de 32 MMDC, composto pelo Coronel PM Mário Ventura, pelo professor Rodrigo Gutenberg e pelo Coronel PM Antônio Carlos Mendes, através de um exemplar original da medalha da época, peça inclusive do próprio professor Rodrigo, este conselho decide resgatar esta história que os senhores e as senhoras ouviram, e o valor da medalha São Paulo é o direito e a força, outorgando-a para personalidades civis e militares que se destacaram dignamente por conta de seus inestimáveis serviços prestados à sociedade paulista e à sociedade brasileira. Neste momento, convido o presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Veteranos de 32, professor Rodrigo Gutenberg, que vem à frente do plenário. Ele fará a entrega da medalha aos seguintes convidados, que deverão também se posicionar, convidados a receberem a condecoração, em frente ao plenário, e eu peço que os aplausos apenas ao final da chamada, ok? Assim. Delegada de Polícia, são seus fãs, viu, coronel? Delegada de Polícia Civil, doutora Lúcia Peixoto Pinheiro Silva, Tenente Coronel PM Carlos Henrique Lucena Folha, Tenente Coronel PM Emerson Macera Ribeiro, Segundo Tenente PM Marcos Vitor Lessa, Primeiro Sargento PM Deni Anderson Vitorino, Primeiro Sargento PM Michele Leia Lopreto Silva, Primeiro Sargento PM Ricardo Fernandes Soares, Segundo Sargento PM Marcelo Alencar da Silva, Sargento PM Suelen Mendes da Silva, Cabo PM Bruno Felipe Pernambuco, Cabo PM Eliane Jamacuru e Cabo PM Hugo Duarte Lopes Pimenta. Podem dar início às outorgas. Convidamos neste momento Inspetora de Divisão da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Maria Cecília da Silva, GCM-CE Marcos Antônio Pinto de Moraes, GCM Rosimar Silva, GCM Wellington Ramalho Bien Bengut, GCM Alex Francisco da Silva, GCM Priscila Monção, ou melhor dizendo, perdão, Monção de Carvalho, senhor Alexandre Cacau Guilhardi, senhor Allan Kardec Campos Iglês, doutor Anderson Oliveira da Silva, doutora Clarice Maria de Jesus Durso, senhor Daniel Oliveira da Silva Santos,
senhor Eduardo Campos Iglesias, senhor Jeremias Ribeiro e doutor João Donizete da Silva. Senhora comandante. Convidando a nossa comandante também para realizar as outorgas. Dr. Leonardo de Souza Moldeiro, senhora Liana Obata, Dr. Manuel Wagner Gabriel Gomes, senhor Moacir Batista de Albuquerque, senhor Mussá de Abaté, doutora Naile Mamed, representada pela senhora Cláudia Pellegrini Neves, senhor Nestor Correia do Amaral Júnior, doutor Paulo Henrique de Oliveira Santos, doutora Ruth Camacho, doutora Terezinha de Oliveira Domingues, senhor Tiago Ormigo Fagundes de Melo, doutor Humberto Luiz Borges Durso, senhor Wallace Ramos Coimbra, bombeiro civil Edinaldo Ferreira da Silva.
Nossos aplausos a todos os homenageados, por favor.